São Lucas, capítulo 12, nós vamos começar a ler a partir do versículo 27. São Lucas, capítulo 12, versículo 27. Eu convido a cada um dos meus irmãos e irmãs a tomarem as suas Bíblias e juntos nós tirarmos um tempo para meditarmos na santa palavra de Deus e sermos abençoadas por ela, né? Versículo 27, o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, diz assim: Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque foi de agrado do Pai dar-vos o reino. Nós agradecemos a Deus pela leitura desta santa palavra, palavra que queremos ser infalível, imutável, uma palavra verdadeira e santa, capaz de mudar não só os nossos corpos físicos de alguma enfermidade para a cura, mas principalmente de trabalhar com as nossas almas, trazendo a verdadeira mudança, que é aquela que começa por dentro. Eu quero te convidar, meu amigo cristão, minha irmã, para nós tomarmos um pouquinho do nosso tempo e meditarmos num assunto que não é um assunto profundo, mas é algo que acredito que, se você me der a sua atenção, em alguns minutinhos, pode te ajudar a ajudar a sua fé e te conduzir pelo caminho que a Bíblia Sagrada diz, que é estreito, mas que o fim dele é a vida eterna. Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo tem perdido a sua identidade, a sua identificação. Isso em todas as áreas. Se você observar, a família, ela tinha uma identificação. Era a figura de um pai, a figura de uma mãe, seus filhos, a figura de um avô, a figura de uma avó. Hoje, essa identidade tem sido perdida, ou modificada, ou pervertida, quando nós vemos propagandas em todas as áreas, desde um carro até a de um sabão em pó, pregando que o novo conceito de família é quando dois homens estão juntos, ou duas mulheres estão juntas, ou quando uma mãe evita ter filho para cuidar de um cachorro e tantas outras perversões que, assim como eu, você tem observado no mundo atual, invadindo não só através da televisão, celular, internet, mas também nas escolas, através de professores, de educadores, pedagogos e por aí vai. Você olha uma pessoa hoje e você não consegue, às vezes, discernir qual é a identidade daquela pessoa. Eles, quando são homens, tentam ser o mais afeminados possíveis. Quando são mulheres, tentam se masculinizar o mais possível. Tatuam seus corpos, atravessam em suas peles
piercings e põe ali figuras, põe ali marcas, tudo o que descaracteriza uma pessoa da sua verdadeira identidade. É uma coisa que sempre que temos a oportunidade tocamos, que a palavra de Deus, ela é o poder de transformação. Quando você olha lá em Gênesis, quando o Espírito Santo, e vou usar da maneira como está na João Ferreira de Almeida, ele andava sobre as águas ou passeava sobre as águas, como está em algumas versões bíblicas, a terra era sem forma e vazia, né? Mas quando Deus começa a trabalhar com essa forma ou com essa terra, ali tem o poder de transformação para dar forma, para tirar a deforma e dar uma identificação, dar uma identidade à terra. E ao mesmo tempo em que a palavra de Deus, ela é o poder de transformação, ela pode pegar uma pessoa sem forma, uma pessoa vazia, uma pessoa que parece-se nada, e a palavra vem e transforma aquela pessoa e dá forma a ela, e dá uma identidade a ela. De igual maneira, o poder do diabo é o poder da deformação. E é isso que, através da quarta dimensão, está sendo pregado pelo mundo. Tanto que você veja que, alguns anos atrás, nós tínhamos uma identidade da igreja evangélica. Você via uma irmã, não é que ela era da mensagem, ela podia ser de qualquer denominação, ela estava vestida decentemente. Você batia os olhos nela e sabia que ela era uma crente, que ela era uma cristã. Você batia os olhos naquele homem, você sabia identificar nele que ele era um cristão, um crente, um homem de Deus. Hoje, essa identidade está perdida. Hoje você vê um homem que ele está em cima de um púlpito e com a sua camisa aberta e com um corte de cabelo muito estranho, e as pessoas o chamam de pastor. As pessoas consideram aquele homem um homem de Deus. Hoje você vê uma mulher com seios à mostras, com saia curta, calça, e as pessoas identificam aquela mulher como sendo de Deus, como sendo da igreja, e que ela pode assim ainda ser uma cristã. Isso é uma perturbação, uma perversão da identidade real daquela pessoa. Então, os homens têm perdido a sua identidade, a sua identificação, as mulheres têm perdido a sua identificação, a igreja está perdendo a sua identificação. Só há uma coisa que permanece real, verdadeira, e esta é a palavra de Deus. E ela é o poder para nos transformar e nos levar à nossa real identidade. E o porquê isso é importante? É importante porque são as características de alguma coisa que nos ajuda a identificar aquela coisa. Eu quero te dar um exemplo antes de entrarmos no nosso tema, para que quando abordarmos aquilo, possa estar de maneira clara no seu coração e eu tenha a segurança de que consegui passar isso da melhor maneira possível. Digamos que eu esteja conversando com você. Eu digo para você assim, meu irmão, minha irmã, eu estava com um celular quebrado e acabei de comprar um celular. E você vira para mim e fala, muito bem, monge Wesley, que coisa boa. O irmão está de celular novo. Eu digo sim, eu fui ali na loja da Samsung, da Motorola, qualquer uma dessas marcas, e me venderam um celular muito bonito. Então eu tiro da bolsa, ou eu tiro do bolso, um caderno. E ali está um caderno com capa contra capa, com folhas brancas, e eu mostro para você e digo, olha o meu celular, que lindo. E eu levo esse celular até a orelha e digo, ele faz ligações. E eu começo a pôr o meu dedo ali na capa do caderno, olha que bonito. Bom, se você está em sã consciência, você dirá para mim assim, pastor, isso aí não é um celular, isso é um caderno. Eu digo, não, irmão, acabaram de me vender. Isso aqui é um smartphone de última geração e eu estou muito satisfeito com essa compra. Se você me ama, você insistiria comigo, diria, pastor, sinto muito, mas te enganaram. Isso não é um celular.
Isso é um caderno. Veja, eu vou mostrar para o senhor que é um caderno porque ele não tem características de celular. Ele não tem o que o identifica como um celular. Ele tem coisas, características que identificam ele como um caderno. Por exemplo, tem uma capa, tem um espiral. Você não vai ver um espiral num celular. Tem folhas brancas, tem numerações de páginas, o que não existe num celular. Então, eu vou observando essas características que você vai me dando do que é um celular e vejo que aquilo que me venderam não é um celular, que eu fui, na verdade, é enganado. E é exatamente isso que nós temos dito às pessoas que acham que tem uma igreja, que acham que tem um pastor, que acham que estão na verdade. É apontar determinadas características para mostrar para elas que elas estão sendo enganadas, que aquilo não trata-se do Espírito Santo, que aquilo não trata-se da verdade, que aquilo pode-se ter placa de mensagem, mas está muito longe de ser a mensagem e por aí vai. Então você veja que características, quando reunidas, dão a identidade do que é um objeto, uma pessoa, uma organização e por aí vai. Por que cremos num profeta? Porque o profeta carrega características que o identificam como um profeta. Então nós olhamos essas características e vemos que, olha, o homem que compõe esse grupo de características é um profeta enviado de Deus, porque a primeira vez que Deus enviou um profeta, ele tinha essas mesmas identificações, não é? Então isso é muito importante. E o que isso tem a ver com o que queremos falar? A igreja do Deus vivo tem características que identificam esta igreja. Tanto é que o profeta de Deus, o irmão Branham, ele pregou uma mensagem chamada As 5 características, as 5 identificações definidas da verdadeira igreja. São identificações que nós batemos o olho e vemos que a verdadeira igreja, para que ela seja uma verdadeira igreja, ela tem que ter essas, tanto desta mensagem como de outras citações do irmão Branham, como por exemplo a exposição das eras da igreja, quando o irmão Branham disse que qualquer igreja que não tenha o que houve no Pentecoste, Deus a considera como falsa. Por isso que nós não estamos esperando um Salvador, não estamos esperando uma grande figura mundial, não estamos esperando o retorno do irmão Branham, porque o irmão Branham diz que hoje, agora, qualquer igreja que não tenha o que a igreja do Pentecoste tinha, é falsa. Deus não reconhece essa igreja. Deus não reconhece nenhuma igreja que não tenha Marcos 16. E Deus sabe do que está dizendo, porque essa identificação da verdadeira igreja foi ele que estabeleceu quando ele fundou a igreja em São Mateus 16, quando ele disse sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno podem tentar, mas não vão prevalecer contra ela. Então ele sabe quais são essas identificações, essas características que identificam a verdadeira igreja do Deus vivo. E uma delas é a que nós queremos tratar aqui neste momento. A igreja do Deus vivo sempre é a minoria. Isso é muito importante, irmãos, porque eu penso no meu coração que vida eterna é viver para os outros, né? É o que disse o profeta. E não que eu tenha qualidades em mim para tentar ajudar quem quer que seja, mas no meu grande esforço por tentar melhorar um pouco a vida do meu irmão, da minha irmã, ou pelo menos ajudá-las no que pode, uma coisa que sempre tenho dito aos irmãos é, amado, o que nós temos que começar a fazer, que eu penso que devemos começar a fazer, nós não devemos perder mais tempo. Deus nos deu um período de vida aqui nesta terra. Se o rapto não se der, nós vamos para debaixo dessa terra, nós vamos voltar ao pó. A coisa mais valiosa que temos, que dinheiro não compra e nada compra, é o nosso tempo. Nós precisamos valorizar o nosso tempo. Por isso que eu não perco meu tempo ouvindo determinados pregadores, eu não perco meu tempo ouvindo determinados hinos, eu não perco meu tempo ouvindo determinadas palestras, porque o meu tempo é muito valioso, o seu tempo é muito valioso. Por isso agradeço por você estar aqui gastando seu tempo ouvindo essa pequena mensagem. Tendo isso em mente, a minha pergunta é: amado, se Deus está na minoria, por que eu gastaria o meu tempo
procurando este Deus na maioria. Entende? É uma definição estabelecida biblicamente e pela mensagem. Deus está na minoria. Por que é que eu gastaria o meu tempo procurando este Deus na maioria? Então é a mesma coisa de eu dizer para você, amado, eu descobri que há um tesouro muito valioso escondido numa mata, numa floresta. E você, irmão, quando ouve isso, passa 20 anos procurando esse tesouro no deserto. Você está procurando no lugar onde o tesouro não está. Então, se eu estou procurando Deus na maioria, eu estou procurando Ele exatamente no local aonde Ele falou que Ele não estaria. Por que eu perderia o meu tempo? E aí, eu tenho uma resposta do porquê as pessoas perdem tempo com a maioria. É porque o interesse delas não é Deus. O interesse delas não é a verdade. O interesse delas não é o rapto. O interesse delas são emoções com hinos, emoções com pregações motivacionais. Eles querem um local para fazer a sua missa protestante de cultos. Eles querem um local para fazer o seu empenho social, porque diz a mensagem que as pessoas tentam justificar os seus próprios pecados com obras, certo? Aquela pessoa acaba de roubar uma empresa, mas ela vai fazer uma obra social para tampar um pouco a sua consciência, amenizar um pouco a sua consciência, e é por isso que as pessoas, elas gostam de ir à igreja, porque se assentar ali, dar seu dinheiro, estar ali, ameniza a consciência deles como algo como eu vou à igreja, dou meu dinheiro e isso é tudo o que eu posso fazer e Deus vai cuidar de mim. E isso está longe do que a Bíblia chama ser o verdadeiro cristianismo. Então, o primeiro ponto é, por quê? Eu gastaria o meu tempo procurando este Deus, esta verdade, na maioria, se por definição bíblica e da mensagem, Deus sempre está com a minoria. Isso está em todo canto, amado irmão, amada irmã. Inclusive, o profeta de Deus disse isso em algumas mensagens que daqui a pouco eu quero ler. Inclusive, posso ler uma agora, se você quiser tomar aí a sua caneta, o seu caderno e anotar. A mensagem Uma Libertação Total, do dia 12 de julho de 1959, no parágrafo 25 e parágrafo 26. Permita-me ler isso antes de nós continuarmos os nossos apontamentos. O irmão Branham diz assim: nós podemos passar por muitos problemas e provas, simplesmente recordemos a alguém que conhece, ilumina o caminho, o faz real. E eu não sei o que está atrás da cortina, mas de uma coisa eu sei. Estou com pressa pelo sinal de chamada ao alto, cada dia tentando viver por aquele grande evento que tomará lugar algum dia, quando eu o verei face a face e contarei a história, salvo pela graça. Este é o dia pelo qual eu vivo, deixando aquelas coisas para trás, as quais são, e eu quero avançar, simplesmente continuar seguindo. Agora preste muita atenção. Eu quero este tabernáculo, agora que você está em sua caminhada, eu quero que vocês continuem forçando em direção do sinal da vocação suprema. Seja o que for que fizerem, unam-se, sejam unidos, o quanto puderem ser, mas sempre com um braço para fora para alcançar e conseguir trazer alguém para dentro. Mas nesta fé que estamos pregando agora e combatendo severamente, não movam nenhuma polegada disto, pois, se vocês creem que sou seu servo, este é o programa de Deus. Isso nunca será a maioria. Vou repetir para você, meu amado irmão, minha amada irmã, o final do parágrafo 26 da mensagem Uma Libertação Total. Isto nunca será a maioria. Isto sempre será a minoria. Sempre foi, sempre será. Recordem, está escrito: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino.
sempre será a minoria. Sempre foi a minoria, sempre será a minoria. E você veja que ele faz menção ao versículo 32 do capítulo 12 de São Lucas, quando Jesus disse: não temas, pequeno rebanho. Jesus poderia ter dito: não temas, ó grande rebanho, mas ele fez questão de dar uma característica para que fosse identificado qual seria esse rebanho. Esse rebanho é pequeno. Esse rebanho é a minoria. Esse rebanho são poucos. Porque é que eu gastaria o meu tempo, o meu valioso tempo, o seu valioso tempo, procurando esse Deus Todo-Poderoso na maioria. Não faria sentido absoluto. Eu quero ler uma outra citação desta mesma mensagem, a mensagem de uma libertação total, só que agora no parágrafo 45. Então, por favor, me suporte apenas mais esse parágrafo, depois nós queremos fazer mais alguns comentários. Que o Senhor possa abençoar sua palavra enquanto falamos agora por poucos momentos, se vocês suplicarem. Eu estava pensando neste assunto de uma libertação total. A igreja tem sido a minoria. Ela sempre será em membros até Jesus vir. Mas ela está vivendo sob os privilégios dados por Deus. Se nós somente soubermos, esta é a igreja do Deus vivo, não o tabernáculo Brana, pois o tabernáculo Brana é simplesmente uma parte dela. Há outros desses tabernáculos através do país. Então veja, sempre tem sido a minoria, sempre são a minoria, porque é que eu gastaria o meu tempo procurando Deus na maioria, se a identificação de uma verdadeira igreja é que ela sempre foi e sempre será a minoria. Essa é a razão porque o Senhor Jesus Cristo disse: aonde estiver 2 ou 3, você veja que, irmão, Jesus poderia ter dito qualquer coisa. Ele poderia ter dito onde estiver 5 ou 6, aonde estiver 10 ou 20, mas ele disse 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele estará na minoria. Você veja o outro exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu. Que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Quando você pega esta passagem de São Mateus 24 ou São Lucas 21, você vai ver que Jesus, ele diz algo aos discípulos, e isso obviamente também é para nós, quando ele diz assim, que nos últimos dias viria pessoas que diriam assim, ó: vem aqui para minha casa, o Cristo está aqui. Jesus disse, quando você ouvir isso, não acredite. Veja que ele está dizendo que você não deveria crer em pregadores, preste muita atenção, porque alguém que está pregando e dizendo assim, ó, vem até a minha casa, o Cristo está aqui. Jesus disse, não acredite nisso. Mais adiante ele disse, se alguém disser para você que o Cristo está ali, não vá. O Cristo está acolá, não acrediteis. O Cristo está no interior da casa, não lhes dei crédito. Você pode pegar a sua Bíblia, em São Mateus, capítulo 24, você vai ver que esse é exatamente o termo que está lá. Não deis crédito àquela pessoa que disser o Cristo está ali, ou o Cristo está aqui, ou o Cristo está no interior da casa. Porque haveria anúncios de pessoas. E isso eu vou te dizer agora, mas depois quero te provar pela mensagem, sempre em grupos de maioria. Então, quando você ouvisse a determinada pregação que dissesse Cristo está aqui, Jesus disse, não creia. Outro grupo, outro pregador diria, Cristo está lá, não acredite. Cristo está no interior da casa. O próprio Jesus me autorizou a não dar crédito a esse tipo de pregação. Aí você pergunta, pois bem, irmão, mas se as pregações estão saindo, isso está sendo profetizado por Jesus, que nos últimos dias isso aconteceria. Alguns se levantariam e diriam, Cristo está ali. Outros se levantariam e diriam, Cristo está lá. Ou Cristo está no interior da casa. Jesus disse, não creia, não acredite, não dê crédito a isso. Aonde nós saberemos aonde Cristo está no tempo do fim? Aí você vai ver isso no restante dessa passagem,
que Jesus disse assim. Então você veja, olha o contexto do que Jesus está dizendo. Se levantaram alguns naqueles dias e dirão, Cristo está aqui, não acrediteis. Cristo está lá, não creia naquilo. Cristo está no interior da casa, não dê crédito a isso. Então, onde, Senhor? Aonde estiver o corpo? Aonde estiver o corpo, a carne, o cadáver recém-morto, ali se ajuntarão as águias. As águias não iriam dar créditos a anúncios que diriam Cristo está aqui. Não, de maneira alguma. As águias não acreditariam naquele homem que dissesse assim, Cristo está ali. Não, 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 não. Ele disse, não dê crédito. Então, aonde as águias se juntarão? Aonde estiver o corpo. E este corpo é o corpo palavra do Filho do Homem, como disse o mensageiro. Aonde estivesse esse alimento, é ali que essas águias se juntariam. Isso é a minoria. Você pode até pegar pela própria natureza. Você já viu águias comendo junto? Gasta um pouco do seu tempo. Vá lá na internet, procure águias se alimentando junto. Quantas são? Poucas. Por isso Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles quando eles estiverem reunidos em meu nome. Por isso eu gosto muito de uma citação do Mombrana na mensagem à Era de Éfeso, quando ele disse que a razão por que Jesus disse, aonde estivesse 2 ou 3 ele estaria, é porque no tempo do fim, a igreja chegaria a ser 2 ou 3. Estes seriam a minoria. Os poucos desprezados do Senhor. Então, eu volto à minha pergunta inicial. Por que gastamos nosso tempo procurando algo na maioria que foi prometido que estaria na minoria? Ora, irmão, isso sempre foi assim. Você veja só. Se você pega a sua Bíblia e vai lá no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 19, ali por volta do verso 18, 19, você vai ver que Elias ele tem uma preocupação. Elias diz, só ficou eu sou a minoria. Eu estou sozinho. Todos os profetas que se levantaram, Jezabel os assassinou, matou. Acabe validou esses assassinatos, só sobrou eu. Ele estava como minoria. Então você sabe que a voz vem e diz, mas 7.000, que também era a minoria de seu dia, que não dobraram seus joelhos. Mas o que eu quero que você perceba é que o sentimento de que somos poucos é um sentimento presente em toda a Bíblia, em toda a história da igreja primitiva. 12 irmãos em Éfeso, com 12 irmãos. Esta era a igreja de Éfeso. E era ali onde o poder de Deus descia, e era ali onde Deus podia falar coisas profundas, como disse o irmão Brana. A igreja de Coríntios, principalmente a primeira carta aos Coríntios, é uma igreja problemática. Coríntios, livro de correção. Em 2 Coríntios, essa igreja evolui um pouco, até que Paulo consegue falar um pouco sobre a ressurreição, mas ela não se compara a Éfeso. Se você pegar o número de crentes de Corinto e o número de crentes de Éfeso, o número de crentes de Éfeso é muito menor do que foi a igreja de Corinto. A minoria. Não que Deus não estivesse em Éfeso, não, mas as coisas tratadas, os assuntos profundos que o mensageiro Alfa trouxe para a igreja de Éfeso, de posicionamento, de quíntuplo de Efésios, e por aí vai. Você lê a mensagem, a série Adoção, você vê o profeta falando sobre isso. Não, sempre foi dessa maneira. Jesus disse, nos dias de Elias, havia muitas viúvas, muitas. Mas Deus enviou a uma viúva em especial. Era a minoria de seu dia, uma gentia dentro das terras judias. Falando da mulher de Sarepta, né? Sempre. Você pega a carta de Pedro, o qual Noé, na arca, 8 almas se salvaram. Isso era a maioria ou a minoria de seu dia? Isso era a minoria. Moisés, o soldado, o exército de um homem só para invadir o Egito. Isso era a maioria ou era a minoria? Isso era a minoria. Tanto é que o profeta de Deus, o irmão Branham, ele fala na mensagem guiado pelo Espírito de Deus, no dia 23/7/56, lá no parágrafo 56, quando ele fala, olha, não importa o quanto você seja uma minoria, contanto que você seja guiado pelo Espírito Santo. Se for assim, um
é a maioria. Em outra mensagem, o Mombrana diz, contanto que Deus, nós podemos ser a minoria, mas contanto que Deus esteja conosco, isso faz de nós a maioria, porque o próprio Deus está conosco. Então você veja, Moisés, o exército de um homem só. Deus escolhe apenas um homem para invadir a nação mais militarmente potente daquele dia. Quando Deus chama Gideão, você não acredita que todos aqueles homens que estavam com ele já não eram suficientes se hoje um estrategista militar, um general, olhasse as partes de uma guerra? Ele diria para Gideão que com aquele número de homens já ficaria muito, muito difícil vencer uma batalha. Mas Deus vem e manda 22 mil embora, os covardes voltam. Depois, o teste da palavra, eles dispensa. Quanto sobra? A minoria. 300 homens. E essa minoria na mão de Deus foi mais que suficiente para Deus derrotar os seus inimigos. Você volta para as Sagradas Escrituras, 2 milhões saem do Egito. Quantos entram? 1 de 1 milhão. A minoria. Josué, Caleb, os de 20 anos para baixo, são o grupo da minoria que sempre anda na verdade. Sempre. Essas são as palavras do profeta de Deus, o irmão Branham. Então, por que eu procuraria Deus na maioria? Não faria sentido. Seria perder tempo. Seria gastar energia esperando que dentro de uma maioria Deus vá fazer o que ele só prometeu que faria na minoria. Na mensagem Deus mantém sua palavra, do dia 20 de janeiro de 1957, no parágrafo 110, o irmão Branham disse assim: a Igreja de Deus sempre foi a minoria, até que Jesus venha. Não temas, ó pequeno rebanho, é da boa vontade de seu Pai dar a vós o reino. Está certo? Somos minoria, mas tudo bem. Enquanto Deus estiver ali, ainda é a maioria para mim, e eu sei que é para vocês. Pois se Deus está com você, quem será contra você? O que nos faz a maioria, mesmo sendo a minoria, é porque o próprio Deus prometeu estar com este pequeno rebanho. Na mensagem que foram ver, do dia 1º do 10 de 59, no parágrafo 87, o irmão Branham fala: Deus toma as coisas simples. Às vezes você pode pensar que está em minoria aqui. A minoria. Deus geralmente está na minoria. Mas, irmão, quando ele se prepara para agir, ele sacode a maioria com a minoria. Ele é Deus. Ele pega as coisas simples, onde ele conseguiu o material para fazer o mundo, ele disse, haja. E houve, veja, é sempre uma minoria para abalar a maioria. E eu amo isso, irmãos, de todo o meu coração. Ele sacode a maioria com a minoria. Mensagem Quem é Este, do dia 4 do 10 de 59. No parágrafo 32, ele disse, e sabemos, Senhor, numa oração, né, que a tua igreja não é a maioria esta manhã. Os verdadeiros crentes são minoria. Mas algum dia tu levarás essa minoria para ti. E é isso que nós estamos aguardando com a graça de Deus, que essa pequena minoria vá-se embora, né, um dia desses. Na mensagem A Chuva Temporã em Seródia, 3 do 3 de 60, parágrafo 36, o irmão Branham diz, a igreja tornou-se minoria, enormemente a minoria, ou grandemente a minoria. Então, depois disso, veio o Pentecostes, a restauração dos dons. Isso abalou agora, para apenas uma coisinha, uma pirâmide surgindo. Mas, bem, no fim dos tempos, antes que a pedra angular possa chegar à pirâmide. E quanto a isso? O que é isso? Então, a igreja está realmente em minoria, como foi nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem, onde 8 almas foram salvas pela água. Seria uma coisa irresponsável, seria uma coisa, uma perca de tempo absoluta procurarmos, na maioria, o que Deus disse que estaria na minoria. Na mensagem
A Rainha de Sabá, do dia 10 de 7 de 1960, no parágrafo 29, o profeta de Deus diz: Mas por toda a era houve um pequeno remanescente que se apegou à verdade de Deus. Apenas um pequeno grupo. A igreja de Deus sempre foi minoria. Quantos sabem disso? Essa é a verdade. Sempre em minoria. Ora, sempre foi assim. A mesma coisa da mensagem Não Temas, do dia 17 de julho de 1960. No parágrafo 28, ele diz a mesmíssima coisa em sua oração: Que tu estejas tão perto de nós, Senhor, e que nos encoraje a saber que tu ainda estás conosco. Percebemos que este é um momento de abalo, que quando a igreja se tornará a minoria, porque está escrito: Não temas, pequeno rebanho, porque é da boa vontade de vosso Pai dar-vos o reino. Na mensagem A Visão de Patmos, do dia 4 de 12 de 1960, o irmão Branham diz algo muito maravilhoso aqui no parágrafo 223. Estes sinais seguirão quantos? Até o fim do mundo, em todas as épocas. Há aquela pequena minoria ali, segurando aquela luz. Não é de admirar. Jesus tinha dito: Não temas, pequeno rebanho, é da boa vontade de seu Pai dar-vos o reino. O pequeno rebanho, a minoria sempre, não a maioria, disse o profeta de Deus no 223 da mensagem A Visão de Patmos. Quando nós vamos lendo as demais citações, e há muitas delas aqui, como por exemplo na era da igreja de Pérgamo, também do ano de 60, no parágrafo 115, o irmão Branham faz essa mesma afirmação. A verdadeira igreja estava em minoria, sempre foi e sempre será. A mesma coisa da mensagem Senhores, queremos ver a Jesus, do dia 8 de fevereiro de 1961, no parágrafo 20. Agora, deixe-me advertir as pessoas repetidas vezes. Preste muita atenção, irmão. Repetidas vezes. Não espere que o último abalo de Deus na igreja seja uma coisa universal. Isso é uma doutrina que às vezes nós temos nos deparado, né, com alguns preciosos irmãos, que eles estão esperando algo que vá sair no jornal, algo que vá sair na televisão. Mas ouça as palavras do mensageiro. Deixe-me advertir as pessoas repetidas vezes. Não espere que o último abalo de Deus na igreja seja uma coisa universal. Diz ele, não vai ser. É para a igreja. São as grandes coisas que vão acontecer com as pessoas desta pequena minoria. Esse é o pequeno grupo que Deus sacode para se preparar. Prestou muita atenção, amado? Não é uma coisa universal. É para a igreja. E são as grandes coisas que vão acontecer com essa pequena minoria. Então eu pergunto para você: se você for procurar essas grandes coisas na maioria, você estaria perdendo seu tempo. Porque são as grandes coisas que vão acontecer nesta pequena minoria. A pequena minoria que retém a luz. E por que retém a luz? Eu quero te lembrar, amado irmão, irmã, que quando você pega a mensagem As Eras da Igreja Pregada, você sabe que o irmão Branham, ele desenhou uma imagem ali no quadro. E que no último dia de pregação, diante de 420 pessoas aproximadamente, o anjo do Senhor desenhou aquela mesma figura que estava nas notas do profeta na parede e colocou na última era Branham, onde o profeta tinha colocado Elias. E você sabe que ali, em cima daquele candelabro, né, do caçal, você sabe que tem uma lua e tem uma parte como se ela estivesse num processo de eclipse, né? O profeta, irmão Branham, ele fala que a luz é o eleito da era e que a parte negra da lua é o nicolaísmo. Preste muita atenção nisso, que isso é muito importante. O nicolaísmo é a parte que escurece a lua. A parte branca são os que retêm a verdade, são os que param-se pela verdade, e só pode se parar a verdade aqueles que são predestinados antes da fundação do mundo, cujos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. E na mensagem aqui das eras, a era de Esmirna,
do dia 6/12/1960, no parágrafo 22, o irmão Branham disse assim: então aqui é onde começa a surgir a justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que no final desta era, esta pequena minoria aqui será exprimida ou pressionada, porque a mesma igreja Pentecostes começará a fazer a mesma coisa que eles começaram aqui atrás, os nicolaítas. Ó Deus, deixe-me manter a minha boca fechada até chegar a isso, é o que disse o irmão Branham. Você vê? O que eu posso ver lá? Veja, até que você possa ver aqui, e eu lhe mostrarei que o mensageiro para esta era da igreja odiará denominações, o Espírito Santo se levantará nos filhos. Sempre foi, olha, sempre na minoria. Você não espere que a maioria vá combater o nicolaísmo, porque o nicolaísmo é a maioria. Quem vai combater, quem vai sacudir os sistemas é a minoria. Sempre. Na mensagem à era de Pérgamo, 7/12/60, especificamente o parágrafo 56, o irmão Branham diz assim, ó, e tudo isso, preste muita atenção, amado irmão, amada irmã, e tudo isso que estamos vendo, que tem o ministério espiritual, aquela igreja primitiva recusava. A igreja nicolaita recusou por causa destas coisas. Eles eram espirituais, isso é a minoria, né? E como eu desenhei aqui, a igreja estava sendo exprimida e a doutrina nicolaita estava na maioria e a verdadeira igreja estava em minoria, sempre esteve. E como disse desde o início Jesus, não temas, ó pequeno rebanho, que é da boa vontade do Pai dar-vos o reino. Então sempre foi assim, sempre será assim, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Agora, você sabe que embora nós somos a minoria, e é sempre a minoria para sacudir a maioria, não será assim. Né? Daqui a pouquinho nós vamos ler uma outra citação do irmão Branham falando para nós. Então, seria, amado, uma incongruência, seria algo muito estranho nós estamos procurando na maioria algo que só pode ser encontrado na minoria. Agora, me entenda, eu não estou dizendo sobre números, não é apenas sobre números, não é apenas sobre o tamanho do prédio da igreja, não trata-se apenas, eu digo, trata-se disso, mas não apenas disso, né? Porque os eleitos estão aonde o alimento, o corpo, palavra do Filho do Homem está sendo dividido. É ali onde as águias não se reúnem em prédio. As águias não se reúnem debaixo de uma placa ministério tal, ou igreja tal, ou tabernáculo tal. Isso não interessa para o eleito. O eleito não dá nenhum valor para isso, porque o que o eleito quer é o alimento do dia, que pode transformar seu corpo para assim encontrarmos o Filho prometido, como disse o irmão Branham na mensagem Jeová Jireh, primeira e terceira parte, quando ele toma o exemplo de Abraão. Veja, Abraão nunca encontraria Isaac naquele corpo velho. Sara nunca encontraria o seu filho prometido naquele corpo velho. Eles precisavam de uma classe de vitamina que pudesse transformar seus corpos. Você veja, irmão, que o irmão Branham, e por isso eu creio que este homem foi um profeta de Deus, porque as características o identificam dessa forma. Até Gênesis 18, Deus foi para Abraão o grande El Shaddai. Né? A palavra, como nós já estudamos até recentemente na igreja, a palavra Shad em hebraico, ela significa campo, ela significa a plantação, ela significa a semântica da palavra significa o local da onde você tira o alimento. Algumas versões e variações dessa palavra pode ser aplicado para seios, como o irmão Branham usou, e isso é uma verdade linguística, textual e do idioma. É da onde você tira força quando você é criança, é da onde você tira alimento, as vitaminas, da onde da criança tira da mãe, né, dos seios da mãe. E nós até apontamos isso lá para o Salmo 103, como o profeta fez. Os dois seios os benefícios que Deus deu, segundo Davi disse, a minha alma goza, minha alma se alimenta desses benefícios, né? A cura para o corpo e a salvação para a alma, mas isso é um outro assunto. Mas ele precisava de um alimento
que pudesse transformar seus corpos. Então você sabe que ele recebe a visitação de Elohim, não é uma outra pessoa, é o próprio Deus de Gênesis 1, ou antes de Gênesis 1, lá, Bereshit bara Elohim, próprio Elohim, que fez um corpo de 16 elementos, entrou naquele corpo para entregar para ele uma mensagem, para entregar para ele um alimento, porque a fé vem pelo ouvir, para que ele pudesse tomar aquilo e ter o seu corpo transformado. Até ali, nada transformou seu corpo. Não foi o batismo em nome de Jesus Cristo, não foi a Santa Ceia, não foi o lava-pés, não. Precisava-se de uma coisa a mais, como disse o profeta. Precisava-se de trovões, precisava-se de uma revelação escondida que trouxesse a fé de trasladação, a fé de transformação desse corpo. Quando Abraão recebe isso, juntamente com sua esposa, um curto período até a transformação de seu corpo. Então ele consegue ver o filho prometido porque o seu corpo foi transformado. E é o que nós estamos desejando nesse tempo do fim. Por isso queremos nos alimentar do corpo palavra do Filho do Homem, porque é este corpo que traz as vitaminas para nós termos esses 16 elementos transformados de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à imagem daquele, como disse o apóstolo Paulo lá no livro de Tessalonicenses. Então, existe uma coisa que tem que te pressionar, se você é uma águia, a sair de qualquer gaiola, a sair de qualquer prédio, a sair de qualquer placa ministerial e ir aonde o alimento fresco está. E isso não é uma igreja, simplesmente. Isso não é uma personalidade de um pastor, simplesmente. Isto trata-se do que o Espírito Santo está fazendo nesse momento. E isso só pode acontecer, agora preste-me muita atenção, com a minoria. Na minoria. Por meio da minoria. Porque sempre foi assim. Deus precisava restaurar o templo. Ele podia ter tomado Assuero, ele podia ter tomado o rei Dario, Ciro. Ele tomou um simples homem chamado Neemias. E ele olhou, Neemias olhou para a direita, olhou para a esquerda, se ninguém quer fazer, eu vou fazer. O que ele era? O desespero estava em quem? Na minoria. Uma mensagem do profeta que eu aconselho você, meu amado irmão, irmã, ler. Ensinamento sobre Moisés. Se há uma mensagem bonita, linda, que trata no profundo da alma, que eu tenho um carinho muito especial, é a mensagem Ensinamento de Moisés. Quando você pega nos primeiros parágrafos, o irmão Branham disse: embora aquele povo estava 400 anos amassando barro, eles estavam apáticos. Isso parece nós, crentes da mensagem. Nós estamos vendo uma guerra, nós estamos vendo o declínio econômico do mundo, exatamente como o profeta disse. Nós estamos vendo a ciência, dia após dia, comprovar que o que o William Branham disse é a verdade. Inclusive, eu disse aqui à igreja recentemente que os irmãos deveriam assinar a Nature, a revista científica Nature, porque ela começou a pregar a mensagem. Ela começou a dizer descobertas que o irmão Branham já tinha dito para nós como profeta de Deus lá na década de 50. Como, por exemplo, quando pregamos até recentemente sobre a epilepsia, o único demônio que os discípulos não conseguiram expulsar, e recentemente um artigo científico comprovou que toda doença, toda patologia que existe nasce de uma mesma raiz, e essa raiz é um pulso elétrico que vai ou para uma molécula, um átomo, uma célula e modifica ele de forma significativa. Esse pulso elétrico, olha irmão, pulso elétrico. Você já viu o irmão Branham dizendo que toda doença que vem da quarta dimensão, e a quarta dimensão é as ondas eletromagnéticas, são sinais, são pulso elétrico. E que a palavra epilepsia, como dissemos, colocamos ali, é algo que vem do alto, algo que vem de uma outra atmosfera, de uma outra dimensão, que é um pulso elétrico que sai de uma dimensão e entra em 16 elementos. Isso provavelmente vai ganhar o próximo prêmio Nobel, pelo que estamos acompanhando, mas quem deveria ganhar o Nobel disso aí é um homem chamado William Branham. Porque lá em 52 foi a primeira mensagem que ele disse que as doenças vêm da quarta dimensão. Nós estamos vendo essas coisas acontecerem e temos sofrido de uma apatia que parece que não nos mexemos. Então o que Deus tem que fazer? Deus tem que tomar a minoria. Por quê? Porque sempre foi assim. Então,
Aquelas pessoas estavam 400 anos no Egito, numa apatia completa. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a ter interesse em trabalhar para colocar os seus filhos nas faculdades egípcias. Esse era o plano de vida das famílias hebraicas. O plano de vida das famílias hebraicas é: nossos filhos precisam estudar, nós precisamos ter uma estabilidade financeira. Nós não podemos ter mais que 2 filhos, porque senão isso vai atrapalhar os nossos compromissos. Então Deus, como sempre trabalha com a minoria, vai ali e pega um homenzinho chamado Arão, pai de Moisés, Miriam e Arão. Esse homenzinho começa uma caminhada com Cristo, ele sozinho. Por isso que eu digo, você, meu irmão, minha irmã, você não pode esperar no seu irmão. Você não pode esperar na sua irmã. Eu não espero no meu irmão, não espero na minha irmã. Amo a todos, mas não espero. Às vezes eu digo para a igreja, eu vou fazer uma semana de jejum. Eu faço. Não sei quem vai fazer, me acompanhar ou não, mas eu vou fazer. Nós vamos levantar 5 horas da manhã para orar essa semana. Eu espero que todos façam, mas se fazem ou não, isso não é comigo. Eu tenho que fazer. O assunto sou eu, o assunto não é meu irmão, o assunto não é minha irmã. Eu posso direcionar, eu posso, no melhor do meu entendimento, dizer, eu posso, no melhor do meu entendimento, tentar aconselhar, mas eu tenho que fazer. Arão, quando chegava no fim do trabalho de escravidão, amassando barro, e entrava em casa, e a jovem Joquebede dizia para ele: amor, a janta está posta, venha jantar, você está cansado, vamos tome um banho, vamos jantar, depois vamos subir e dormir. Ele dizia: não. Não posso fazer isso. Eu não vou comer hoje. Eu preciso estar em jejum. Eu preciso subir lá em cima e orar. Porque Deus precisa fazer algo. Não é para nós estarmos aqui. Isso não é para estar assim. O nosso povo não é para ser escravo. O nosso povo era para viver em liberdade. E Deus prometeu nos libertar. Deus prometeu. Olha, o sarcófago de José está lá. Eu, quando vou trabalhar, eu vejo aquele sarcófago. Aquilo significa que a nossa terra não está aqui, porque um dia nós vamos sair daqui e vamos levar os ossos de José embora. Eu não vou comer. E ele subia para o andar de cima e ele orava. No outro dia, a mesma coisa. Joquebede dizia: você não vai aguentar. Seu corpo vai desvanecer, você vai ficar fraco. Você vai piorar, você vai ter sintomas, você vai ter doenças. Você vai ter uma hipoglicemia, ou você vai ter... Eu preciso orar. Alguém precisa fazer uma coisa. E o irmão Branham disse na mensagem de ensinamento de Moisés uma coisa muito especial, irmão, que eu gostaria que você, se está me ouvindo com os fones de ouvido, apertasse aí o fone de ouvido nas suas orelhas e me ouvisse bem atentamente. Joquebede dizia para ele assim: mas amor, ninguém mais está fazendo isso. Ninguém mais está orando como você. Ninguém mais tem um interesse de que isso aconteça. Todos estão estabilizados, suas igrejas estão grandes, os dízimos estão entrando naturalmente, as pessoas vão ali, se assentam, estão presentes, levantam sua mão, diz amém na palavra, mesmo que isso não traga mudança nenhuma de vida, elas estão bem. Elas não necessitam desse clamor. Você está sozinho nisso, ninguém está nisso com você. E Arão dizia: não me importa. Não me importa se os outros estão fazendo ou não estão fazendo, eu vou fazer. Por quê? Porque tem algo em mim clamando, dizendo que isso não está certo. Aí eu digo para você, meu irmão, você acha que está certo? Você acha que isso que nós temos como mensagem é a mensagem? Você acha que são esses resultados que estão prometidos para nós? Nós temos uma vida financeira aqui, um estudo ali, e uma aparência social aqui, e programas com jovens, e programas da... Você acha que é isso? Isso é o que Deus nos prometeu? E o povo mais escravo do pecado, mais escravo da doença, mais escravo de pornografia, escravos do homossexualismo, e por aí vai. E essas coisas entram mascaradas. É isso? Não. Não é isso. Não é isso que Deus nos prometeu. Deus não nos prometeu que nós seríamos servos desses espíritos. Deus nos prometeu que, embora houvesse 200 milhões de demônios, nada se pararia diante da igreja. Nada. Agora, o que é a igreja? A igreja é sempre a minoria. A igreja é sempre a minoria. No outro dia, ele chegava e dizia: amor, hoje eu não aguentei levantar uma pedra no trabalho. Meu corpo está debilitado. Hoje eu não vou aguentar orar.
E ela pensava com ela no coração dela, disse que bom, hoje ele vai descansar. Mas então ele terminava a frase: hoje eu não vou conseguir orar de joelhos. Talvez eu vou me deitar no chão e eu vou orar deitado. Ele não ia parar de orar. Nada iria parar a oração dele. E Deus, e aqui que importa, Deus estava vendo aquilo. Deus estava observando aquilo. Deus estava se importando com aquilo. Então, se ninguém mais está fazendo, Deus não está olhando para ninguém mais. Deus está olhando para aquele indivíduo que está fazendo aquilo. Deus está olhando o comportamento daquele homenzinho chamado Arão. E Deus disse: eu vou enviar o libertador. Agora é o tempo. Eu vou enviar o libertador. E o libertador vai vir através do seu sangue. Através da sua esposa. Através da sua casa. E oxalá nós sejamos essa minoria. Que Deus traga a libertação através das nossas casas, através dos nossos atos, através das nossas esposas, dos maridos, dos filhos, pelo comportamento que Ele está vendo em nós, em não se conformar com este mundo. Olha a palavra grega colocada ali, conforma, tomar a forma de. Nós não estamos tomando a forma do mundo, mas cada vez que o mundo se adapta e se transforma, mais indignado o cristão fica, mais revoltado o cristão fica, como falamos de Sangara há uns tempo atrás, mais indignado, mais contra isso, dizendo certo, certo, errado, errado. O que nós temos ouvido é, as coisas têm, isso é assim mesmo. Não, isso não é assim mesmo. Isso não é assim mesmo, não, 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 não. Sempre a minoria. Mas é a minoria que Deus ouve. Foi um Arão. Vou te contar uma história. Você vai tomar a sua Bíblia, seja ou lá em 1 Reis, no capítulo 22, ou em 2 Crônicas, no capítulo 18. Você se lembra quando, aceitando o convite de Acabe, Josafá foi visitá-lo e eles estavam preparados para ir a uma batalha? 400 profetas, liderados por Zedequias, disseram em uma só voz, em profecia, disseram: Rei, tu podes ir à batalha, o Senhor é contigo. Conquistarás os nossos inimigos que estão em nossas terras. Aquelas terras pertenciam a Israel. Era uma escritura que pertencia a eles. Mas não era o tempo e nem a pessoa que tornaria aquilo possível. E quando aqueles 400 profetas, e aí eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, se você se diz crente desta mensagem enviada por Deus no tempo do fim, que é a luz do entardecer para este tempo, você sabe que nós estaríamos vivendo num tempo que não seria nem dia nem noite, um tempo de crepúsculo, um tempo obscuro, né? É o que no inglês é o twilight, né? É um tempo um pouco confuso. Nesse tempo haveria luz, e essa luz é a mensagem do sétimo anjo para as nossas vidas. Você tem a obrigação de ler a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, e a mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Você me ouviu bem? Você tem que ler para você não ser enganado, para você não ser enganada. Você tem que ter essas mensagens na cabeceira da sua cama. Lidas, relidas, anotadas, se você quer ter a direção de Deus, a orientação de quais características você tem que olhar para identificar igrejas, pessoas, pastores, ministérios, para saber se aquilo é de Deus ou para saber se aqueles são demônios no púlpito. Inclusive, esse é um tema de uma próxima mensagem que teremos, os demônios do púlpito. Quando você volta nessas mensagens, o irmão Branham diz, tanto em uma como em outra, seja aos ungidos últimos dias, ou seja a mensagem fazendo um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, que aqueles profetas que estavam ali, dando instruções a Acabe e Josafá, eles tinham um espírito. Veja muito bem, olha, eles eram profetas, de fato.
Eles não estavam fabricando absolutamente nada. Tanto que você vai ver aquela narração, certo? Daquele demônio que sai do inferno, o irmão Brana fazendo um drama, e ele se coloca diante de Deus, enquanto Deus está fazendo uma conferência dizendo: como vamos fazer Acabe cumprir a profecia de Elias? Então aquele demônio se põe de joelho e diz: me envie, que eu entro em Zedequias, o líder dos profetas, e eu vou fazer ele mentir. E Deus perguntou: mas como é que você vai fazer ele mentir? Ele falou assim: ó, eu vou dizer a ele uma tal informação, uma tal profecia, e ele nem vai conferir na Bíblia se é assim ou não. E aí vem o profeta de Deus, o Mombano, e disse: essa é a razão. Porque São Mateus 24, 24, Jesus disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que fariam sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. O irmão Branham disse: os escolhidos não poderão ser enganados, porque não importa o que aconteça, não importa o que se passe, não importa o que sermão eles ouçam, o que milagre eles testemunhem, eles vão conferir na palavra se isso é escriturístico. Zedequias não quis conferir na palavra. Então aquele demônio tinha liberdade de profetizar através do dom dele, você sabe que o diabo perverte qualquer dom, uma profecia. Ele colocou aqueles chifres e andou diante dos profetas e diante de Acabe, de Josafá, e disse: tu tomarás seus inimigos, o Senhor é contigo. E aí você conhece a história. Essa era a maioria. Josafá disse, sendo um homem espiritual, é melhor nós ouvirmos a minoria, porque Deus está na minoria. Tem mais um? E Acabe disse: olha, na verdade, tem mais um. Só que eu odeio, e ele me odeia. Nós já temos 400, estão assalariados, eles fazem parte do plenário, eles fazem parte do companheirismo, eles fazem parte das nossas conferências, dos nossos congressos, eles fazem parte dos nossos ajuntamentos. Eu creio que isso é o suficiente para nós já alinharmos o nosso destino. Mas Josafá, ele tinha um sinal de alerta dentro do peito dele, dentro do coração, que dizia: é melhor nós ouvirmos a minoria. Chama lá. Quando chamam Micaías, a minoria, aquele guarda instrui Micaías e diz: não vá dizer algo que os 400 já não disseram. Ou seja, não vá dizer algo que a maioria não disse. Então você veja, irmão, pegue a nossa nação. Tudo que a maioria não diz é tido como falso. Nós, lá no início, quando começamos a pregar sobre os dízimos, quantas e quantas vezes nós não ouvimos a mesma coisa? Isso é falso. Por quê? Ah, porque a maioria não prega assim. Então, no Brasil inteiro, tá todo mundo errado. Você veja, o que está sendo dito é: a maioria não faz. Portanto, qualquer coisa que a maioria não faz é falsa. E quando isso é completamente diferente, se a maioria está fazendo é porque tem algo errado. Se isso está na maioria é porque algo está mal. Irmão, se for assim, então a maioria, se essas coisas sobre dízimo, se essas coisas sobre ordenação, se isso for verdade, então a maioria está errada. E qual é o problema disso? Qual é o problema da maioria estar errada? Não é isso mesmo que acabamos de ler? Deus está na minoria? Sempre esteve na Bíblia e os exemplos da mensagem? Se for assim, então cada pessoa está errada. E qual é o problema? Qual é o problema delas estarem erradas? Se aprendeu errado, se segue errado, está errado. Certo é certo, errado é errado. Por mais que a maioria diga que isso é correto. Por mais que 400 digam que isso pode ser feito, isso não quer dizer que isto é a verdade. Muito pelo contrário. A identificação de que isso é a verdade é se isso está com a minoria e não com a maioria. Agora, é claro, tem uma exceção. Como você sabe, num corpo local, o voto da maioria da igreja é a vontade perfeita do Espírito Santo. Isso também está escrito, é verdade, isso está na mensagem. Falando de um grupo local. Agora, quando você pega os demais assuntos, Deus sempre está na maioria. Tanto é que esse próprio assunto sobre o voto da igreja está na minoria. É a minoria que vota assim. A maioria das igrejas nem votado é. Um homem põe, um homem tira e por aí vai. Você já conhece o que são as obras dos nicolaítas, que vão contra a democracia da igreja, como disse o irmão Branham.
que a verdadeira igreja, ela é uma democracia. Todos têm um voto, todos têm o direito de um voto. Então não é porque a maioria está dizendo. Se a maioria diz, muito bem, agora isso tem que ser a verdade. E há uma grande probabilidade que isso não seja a verdade, exatamente pelo fato de estar na maioria. Quando nós tomamos outro assunto, você pega a oração por imposição de mãos. Ah, irmão, então, quer dizer, a maioria está errada. Então, irmão, isso não é problema meu. Eu não sou responsável por isso. E qual é o problema da maioria estar errada? Não é isso mesmo que está predito? Sempre não foi assim, dessa maneira? Sempre foi assim, sempre a maioria estava errada. Por que não seria assim hoje? Porque não, o que temos tão de especial? Às vezes você me ouve, às vezes nós falamos assim, as pessoas têm transformado a mensagem em marketing. Marketing digital. Um logotipo na tela, um determinado tipo de roupa, um brochezinho aqui no terno, com um símbolo, com um logotipo. Ah, irmão, a maioria faz isso, então a maioria está errada. Não é porque a maioria faz que isso valida ser uma verdade. Que a maioria não fala pela mensagem. Grave bem essa frase. A maioria não representa o que é a mensagem. A maioria não é o que a mensagem diz. Pelo contrário, a mensagem diz: sempre foi a minoria. Sempre foi a minoria. Então, aquele homem disse para Micaías: você vai dizer exatamente o que os 400 profetas disseram. Mas como aquele homem era um homem que tinha temor de Deus, como Jesus disse, devo eu honrar homens ou honrar a Deus? Eu não busco honra de homens, eu busco honra de Deus. Então a Micaías responde: eu apenas vou dizer aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Meu Deus, que o Senhor Jesus levante mais Micaías na nossa nação, para dizer somente o que Deus já disse pela boca de Deus, que é o profeta. Nem que isso vá contra o que a maioria já estabeleceu. Quando ele chega lá, você sabe que Acabe pergunta para ele: e aí, devo ir? E ele disse: olha, eu preciso consultar a Deus para me saber. E então ele volta lá para a prisão. E o irmão Branham disse que ele colocou as fitas de Elias, né? E em uma das fitas, Elias disse que Acabe morreria, que os cães lamberiam seu sangue. Então, quando ele volta no outro dia, e ele até foi irônico, né? Micaías foi irônico, ele disse para Acabe: eu vejo você vitorioso, eu vejo... E Acabe olhou para ele e disse assim: você tá me zombando? Você acha que eu não sei quem você é? Diga a verdade. Então ele disse: se você for, Israel será disperso. Você vai sofrer uma derrota tremenda, vai ser um massacre total, como foi. E Acabe disse: eu não disse que ele falaria mal. Zedequias vai ali e dá um tapa no rosto de Micaías e diz uma coisa profética. Ele disse: para onde foi o Espírito do Senhor quando ele saiu de mim? E o irmão Branham disse: o Espírito estava nele mesmo. E saiu dele, ele falou a verdade. Então Acabe diz: quando eu voltar da batalha, eu vou resolver isso com você. E Micaías disse: se você voltar, então eu sou um falso profeta. Então Deus não falou comigo. Ele nunca voltou. Deus falou através de quem? Da minoria ou da maioria? Da minoria. Sempre foi e sempre será. É o que disse o mensageiro. Você sabe, irmão, quando os selos vieram, a revelação dos selos, aqueles cadeados que selavam o livro da vida do Cordeiro, cujos nomes foram escritos desde antes da fundação do mundo, e que foram abertos, e estes selos abertos, dentro deles, como disse o Mombrana, os trovões foram revelados, porque na exposição das eras, na era de Laodiceia, o irmão Branham disse: o mensageiro, o sétimo anjo, fará duas coisas. Primeiro, ele restaurará a fé dos filhos de volta aos pais. Segundo, ele revelará os 7 trovões, que contêm as verdades mistérios. E são essas verdades mistérios reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos de volta aos pais. Isso é o ministério do sétimo anjo. Quando isso veio, quando os selos vieram, você vai encontrar especificamente lá na mensagem o sétimo selo, no parágrafo 323,
4:325. O irmão Branham disse assim, ó: por esta mensagem que eu estou pregando, eu vou perder 10.000 de meus amigos. E é o que de fato aconteceu. As pessoas o deixaram. Assim como Paulo. Paulo só morreu com um homem ao seu lado, que foi Lucas. As pessoas o deixaram, as portas foram fechadas, os patrocínios acabaram. Ele tinha que ser a minoria, tem que ser dessa forma. Por isso que eu digo, irmão, se a igreja, quando ela começa... O irmão Branham, aliás, eu digo não, o William Branham disse. O irmão Branham disse, quando uma igreja começa, ela é uma pequena igreja, daqui a pouco ela começa a crescer, ela começa a perder a sua essência. Por isso que nós não fazemos muita questão. Entende? Nós amamos todos os nossos irmãos, entendemos quem são os membros da igreja e amamos todos que estão batalhando por essa fé que uma vez foi dada aos santos, mas entendemos que não há espaço para pessoas que apenas querem ter uma vida social dentro da igreja. Isso não existe, isso não tem espaço para isso. Embora sim, há três classes de crente, mas a classe pela qual nós pregamos e lutamos é uma só, e essa é o eleito. É aquele que não se fere com a verdade. Então a igreja cresce, ela perde a sua essência. Você pode ver, eu não sei se isso é um fenômeno pessoal, mas acredito que você vai entender o que eu vou dizer. Por exemplo, aqui na esquina havia um rapaz que ele montou um trailer e ele fazia um lanche, um x-tudo ali, um x-bacon, excepcional. Era algo assim, eu ia dormir sonhando que estava comendo um x-bacon. Quando ele começou a crescer, parece que o sabor do lanche começou a mudar. A essência que ele tinha quando era pequeno se perdeu quando ele cresceu. Por quê? Porque mais dinheiro entrou, porque tal coisa aconteceu, e tal coisa, e entrou mais funcionários, e tem uma logomarca. Irmão, pode olhar para a igreja. O que era aquela igreja? Como disse o irmão Branham, que o chão era de terra. Que o assento era um toco de uma árvore. Que as pessoas iam de chinela para a igreja. Enquanto elas glorificavam a Deus, a poeira subia. Mas Deus tinha liberdade. Mas quando ela começou a crescer um pouquinho mais, o dinheiro começou a entrar, e começou a fazer filial, e começou a colocar um logotipo nas coisas, a essência permaneceu? Será? Será que o mesmo gosto da palavra permaneceu? Eu não estou comparando a palavra a um x-bacon. Não é isso. Apenas um tipo natural para um espiritual. Será que a essência continuou? Não. Tanto que você pode olhar lá atrás e você normalmente ouve os irmãos dizendo assim, que tempo bom. Quando o Espírito Santo descia. Mas hoje, os bancos, como disse o irmão Branham na mensagem, entrando no Espírito, gastam-se milhões nos bancos, se assentam em bancos confortáveis, mas era preferível eles se assentarem na madeira, no chão, no concreto, e Deus falar com eles através da palavra e o Espírito Santo estar ali, do que em belos bancos, todos eles com o seu logotipo, de uma marca evangélica, e vou dizer empresarial, cristã, e não ter nada ali, apenas emoções com hinos e por aí vai. Você olha para a mensagem? Qual é o futuro? Qual o futuro da igreja cristã? Quando você toma o profeta. O profeta diz, o futuro da igreja é voltar às reuniões antiquadas. Não, irmãos, nós não temos espaço para isso, porque nós estamos modernizados, as coisas mudam e cada um tem a sua estação, e você sabe que tudo isso é uma mentira do diabo. Quando você olha para a mensagem diz, o irmão Branham disse, nós temos que voltar àqueles antiquados cultos de oração, aonde o poder de Deus descia, aonde havia-se revelações, havia-se dons, havia-se mudança de natureza, convicções. Não estou dizendo sobre convencer as pessoas. Convencer as pessoas é fácil. Encher a igreja de pessoas convencidas, irmão, isso é muito, muito fácil. Agora, converter é que é o difícil.
É o que você sabe que Jesus andou com Pedro, mas lá no final do seu ministério diz: quando você se converter, quando você nascer de novo, quando você receber o Espírito Santo, quando você se converter, confirma isso a seus irmãos. O caminho para isso é voltar aos meios antiquados. Pensa comigo, irmão. Você sabe o que é a comida saudável hoje? É aquela que é plantada na horta, no fundo de casa. É a que não tem veneno. E plantar na horta, no fundo de casa, era o que os nossos avós faziam lá atrás. Agora estamos voltando a comer o alimento plantado dentro de casa. Espiritualmente, é o que tem que acontecer. Voltar aos cultos antiquados. Onde o altar estava cheio não de gente revelada que não consegue se converter, mas de pessoas que tinham vergonha de seus pecados e que iam se arrastando ao altar pela presença de Deus, buscando misericórdia de Deus para ir ao céu. Isso não é uma esperança falsa. O profeta não nos veio trazer uma falsa esperança, isso é uma verdadeira esperança de que isso tem que acontecer. Porque assim como foi no Alfa, tem que ser no homem, ainda mais sob o nome de revelação. A revelação não veio para nós ficarmos relaxados. A revelação não veio para nós negarmos os dons. A revelação não veio para fazermos disso uma linha aonde alguns nicolaítas usam para enriquecer e por aí vai. Não, não. Isso não é. A verdadeira revelação nos leva a crer na totalidade da palavra. E a palavra também diz que nós precisamos voltar aos antiquados cultos de oração. Uma igreja enganada pelo mundo, o irmão Brana diz, sabe por que essa igreja foi enganada? Aí você traz isso para nós hoje, tá bom, irmãos? Para nós hoje. Sabe por que a igreja foi enganada? Leia lá a mensagem do irmão Brana, uma igreja enganada pelo mundo. Onde estão os bancos dos que choram? O banco dos que choram, dos pranteadores, que dentro da igreja, havia aqueles irmãos que quando o Espírito Santo os tomava, a forma como o Espírito Santo se agradava de usá-los é fazê-los chorar. Outros era fazer rolar, outros era fazer gritar. Vocês tiraram os bancos. Esses bancos não estão mais na igreja. E isso é o que nós seguimos? O irmão Branham disse não. O Espírito Santo não se agrada disso. O Espírito Santo quer voltar às reuniões onde ele tinha liberdade. E isso é na minoria. Não tem como ser feito na maioria, irmão, nunca. Não dá. É muito burocrático. É muita hierarquia. Agora, se estamos querendo ir por rápido, nós temos que observar se as características, elas em conjunto identificam de que lado estamos, aonde estamos, qual é a nossa posição, o que clama. Somos como Arão? E eu digo, irmãos, eu não estou dizendo isso como uma falsa, como eu vi recentemente até de um ministro. Não, irmão, isso não é assim. Isso passou. Isso não vai voltar a acontecer. O irmão pode sentir, pode ver que a igreja não tem mais essa necessidade. E aí eu não sei. Cada um que diga por si, mas o meu coração arde por isso. Claro, todos queremos ver a igreja pegando fogo, mas o que temos que fazer? Apenas cruzar os braços e esperar? Ou está na hora de nós começarmos a pregar toda a verdade, e não só aquilo que nos é conveniente para que o fogo caia? Não é um avivamento. É um reavivamento individual. De começarmos a encher o altar e não termos pecadores passando na fila da ceia, pecadores pregando o evangelho, pecadores e por aí vai. Você já conhece toda a história. Está na hora, meu irmão, de nós voltarmos aos antiquados cultos de oração. Você vê pessoas que às vezes ela não vai numa igreja porque aquela igreja tem 5 membros. Embora o irmão Branham disse que um pastor de 5 é pastor. Porque ela não se sente bem, ela quer ir numa igreja onde tem 200, 300. Ela não consegue identificar. Para ela, Deus está onde a maioria está. Isso é uma mentira do diabo. Isso não é a maioria. Deus está na minoria. Sempre foi e sempre será. Não apenas em número. Está entendendo, irmão? Não estou dizendo sobre o número de igreja, de membros na igreja. Não apenas isso. Mas na questão de ensino.
na questão doutrinária. Então, por que isso seria a maioria? Nunca foi, por que seria agora? Sempre no curso das eras era um pequeno grupo massacrado. 12 em Éfeso, chega na era de Esmirna um pequeno número e por aí vai. Por que hoje seria a maioria? Hoje o tempo mais negro, mais escuro, mais louco, mais neurótico que estamos vivendo. Porque hoje seria a maioria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas escute, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós somos essa minoria, e eu espero que você esteja neste grupo, que abriu mão de estar bem posicionados em cargos denominacionais para seguir os poucos desprezados do Senhor, como disse o profeta de Deus, irmão Branham. Eu quero ser encontrado com os poucos, a minoria, com os poucos desprezados do Senhor. Desprezados. Não é só pelo mundo, é pela religião, é por organizações, é por denominações. E esta pequena minoria que o diabo soltou 200 milhões de demônios para perseguir eclesiasticamente, escute bem isso, que é o que o irmão Branham diz, eclesiasticamente, e é o que eu repito a você, o que disse o irmão Branham lá na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, aqueles anjos caídos que o diabo arrastou com a sua covardia, com a sua cauda, estão nos púlpitos, porque eles perseguem a igreja eclesiasticamente. Aqueles mesmos espíritos que levaram os judeus para dentro das câmeras de gás hoje são pregadores e perseguem a semente, o joio pressiona o trigo eclesiasticamente. Nós somos a minoria. É um pequeno grupo. É um grupo que não tem o recurso que a maioria tem. É um grupo que não tem os poderes que a maioria tem. Mas disse o profeta de Deus, irmão Branham, esse grupo, embora hoje seja a minoria, ele vai terminar com a maioria. Sabe por quê? Porque um dia, disse o irmão Branham, quando aquela voz de arcanjo entrar em ação, aquele grupo das eras se levantará e nós então seremos a maioria. Porque é o que a Bíblia diz, como a areia do mar, como as estrelas que estão no céu. Mas por enquanto somos a minoria, aguardando este encontro. A estatura de um varão perfeito, para nós encerrarmos, 14/10/1962. Aqui, em inglês, é o parágrafo 367, 368. Na mensagem em português é o 258. O irmão Branham diz: você notará que esta igreja vai diminuindo mais e mais, e em verdade é muito mais estreito que como está aqui no desenho, porque no fim chegará até a ser como a ponta de uma agulha. E a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde seu ministério será da mesma classe que foi no princípio, porque volta quando esta pedra de coroa, e aqui o irmão Branham continua dizendo, né, sobre a pedra de coroa, e mais adiante ele fala, e esta igreja tem que ser afiada, né, como se ela fosse afinada também. Todas as demais pedras na pirâmide foram feitas tão perfeitas até o ponto que não se pode colocar nenhuma folhinha de navalha, pesam toneladas. Hoje, não sabem como que colocaram, como elas foram construídas, e aqui em cima, onde se assenta a pirâmide mesmo. O corpo de Cristo terá que ser afinado, diminuído, né? Não é simplesmente algum credo, doutrina ou alguma coisa pela qual temos passado, mas terá que ser algo tão perfeitamente como Cristo, para que quando ele vier, ele e aquele ministério, veja, dois, né? Ele e aquele ministério se unam perfeitamente. Então virá o rapto e a ascensão ao nosso lar celestial. E é isso que nós estamos aguardando. Pela graça de Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.